Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 7 da prova de conhecimentos específicos lá da UEPG, Vestibular 2023. Aquela questão que te dava uma reação química e trabalhava estequiometria. Ai, assunto que cai demais, né? Cai muito mesmo. Então é muito importante que você conheça isso daqui. Sabe como é que você faz para conhecer? Cara, se inscreve no nosso canal, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente para você. Agora, sem maiores enrolações, né? Bora pro vídeo! A indústria siderúrgica pode utilizar a hematita, Fe2O3 mais impurezas, para a obtenção de ferro a partir da reação com monóxido de carbono, CO, conforme representado pela equação a seguir. Perceba que, graças a Deus, né, ele já me deu a equação balanceada. Então, ó, o Fe2O3 mais 3 de CO forma 2 de Fe e mais 3 de CO2, perfeito? E ele fala bem assim, ó, acerca dessa reação, assinale o que for correto. Primeira, a reação representada é uma reação de oxirredução, em que o ferro é reduzido e o carbono oxidado. Ué, vamos calcular o NOx para ver, né? Vamos calcular o NOx. Lembrando, ó, primeiro, o oxigênio vale quanto? O oxigênio vale menos 2, não é? Cada O vale menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para que isso dê zero, mais 6. Portanto, cada ferro vale quanto? Mais 3, não é? Vamos lá, CO, o O vale menos 2 e o carbono mais 2. Fe vale 0, substância simples. CO2, o O vale menos 2, cada O vale menos 2, né? Como nós temos dois Os, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Para que isso zere, carbono tem que ser mais 4. Esse é o NOx que ele tem, ok? Agora a gente vai verificar quem oxidou e quem reduziu. Vamos lá? Preste atenção, ó. Quem foi que variou o NOx nessa passagem? Vamos analisar? Variou o NOx, olha aqui, ó. Primeiramente, o ferro, que foi de mais 3 para 0. Tudo bem? E quem mais que variou? O carbono, que foi de mais 2 para mais 4. Então, o que a gente pode dizer? No caso do ferro, de mais 3 para 0, o NOx diminuiu. Isso quer dizer que o ferro reduziu. Tudo bem? Agora, e o carbono? Ele foi de mais 2 para mais 4. O NOx aumentou. Se o NOx aumentou, quer dizer que o carbono oxidou. Tudo bem? Agora eu vou analisar se está verdadeiro ou falso o que ele falou. Vamos lá? A reação representada é uma reação de oxirredução? Sim, porque está tendo variação de NOx, está tendo transferência de elétrons, em que o ferro é reduzido e o carbono oxidado. O ferro foi reduzido e o carbono oxidado. Tudo perfeito, então. Verdadeiro primeiro item, ok? Vamos para o segundo? Segundo item, ó, para a obtenção de 2,1 toneladas de Fe, tá, serão necessárias 3 toneladas de Fe2O3 puro. Vamos analisar? A questão aqui é a seguinte, ó, preste atenção na estequiometria. Primeiro, ele está falando o seguinte, ó, ele quer produzir 2,1 toneladas de ferro. Então, a primeira substância que me interessa é o ferro. Ele quer falar de massa, não é? Porque 2,1 tonelada é massa. Agora, e o outro? Ele falou que são necessárias 3 toneladas de Fe2O3 puro. Ah, então a gente está falando também dessa substância que é o Fe2O3. Estamos falando da massa desse cara aqui, não é? Então, agora a gente vai analisar. Vamos ver se é verdadeiro, né? Eu vou ter que substituir um desses dois valores aqui na estequiometria e ver se bateu. Tudo bem? Vamos lá. A questão é a seguinte, como é que a gente faz estequiometria, tá? A questão é, primeira coisa, na primeira linha da estequiometria você olha para a equação. E a equação está mandando quanto para quanto? Ela está dizendo que 1 mol desse cara produz 2 mols de ferro, não é? Então eu coloco aqui, ó, 1 para 2. Primeira linha a gente olha para a equação. Só que nesse caso a gente não quer falar de mol, nós queremos falar de massa e de massa. Então a gente ajusta multiplicando cada um por sua respectiva massa molar. Vamos fazer o seguinte, qual é a massa molar do ferro? Ele te deu lá no slide anterior. A massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Então a gente multiplica esse cara por 56. Tudo bem? 2 vezes 56. Agora, e esse outro de cá? A gente tem que ver quanto que vale isso daqui, né? Cada ferro é 56, cada O é 16. Então, como é que fica a massa disso? Vamos fazer? 2 vezes 56 dá 112. Mais 3 vezes 16, que é o oxigênio, dá 48. 112 com 48 vai dar quanto? 160 gramas por mol. Então, aqui a gente multiplica por 160. Tudo bem? Primeira linha tá ok. Agora, na segunda, eu vou pegar um desses dois valores e substituir. Vamos lá? Ó, 2,1 toneladas de ferro é o que ele quer produzir. Então, vou colocar aqui, ó,
2,1 toneladas de ferro, e aqui eu vou colocar X, e eu vou ver se esse X vai dar exatamente esse valor daqui. Tudo bem? Fazendo essa continha, o que a gente percebe? Que X vai dar exatamente 3 toneladas. Tudo bem? E se X deu exatamente 3 toneladas, significa o quê? Que está correto esse item, porque foi exatamente essa massa que ele disse para você que precisava de Fe2O3 puro para esse processo acontecer. Então, o item 2, ó, está verdadeiro. Vamos para o próximo? Item 4. No uso da hematita para obtenção de ferro, as impurezas presentes não causam impacto no rendimento da reação. Criatura, mas é claro que elas causam. Quanto mais impurezas tiver no sistema, menor vai ser o rendimento do processo, porque não vai ter reagente suficiente, de fato, para conseguir reagir. Vale você lembrar que somente a parte pura reage. Então, quanto mais impurezas eu tenho, menor é o rendimento da minha reação. Então, ó, esse item aqui está falso. Vamos para o próximo? Item 8. Sabendo-se que a hematita apresenta 60% de Fe2O3 puro, para a obtenção de 2,1 tonelada de Fe, serão necessárias 5 toneladas de hematita. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nós calculamos lá, 2 itens atrás, nós calculamos que para produzir, tá, esses 2,1 toneladas de Fe eram necessários, nós calculamos que era necessário ter quanto? Nós vimos que era necessário ter 3 toneladas de Fe2O3 puro. Concorda comigo? Foi isso que a gente calculou. Nós calculamos que para conseguir, tá, produzir aquela quantidade de ferro, 2,1 tonelada, eu precisava de 3 toneladas de Fe2O3 puro. Mas ele me disse que a pureza da hematita em Fe2O3 não é de 100%. Ele me disse que a pureza é de quanto? 60%. Então, ó, isso daqui que você está vendo, como é a parte pura, ele tem que equivaler a quanto? 60% da minha amostra. Vamos ver então quanto é que pesaria o total dessa hematita, desse minério? Vamos ver? Vai ser assim então, ó, 3 toneladas, tá, corresponde a 60%, porque lembra que é apenas a parte pura, tudo bem? A parte pura. Agora, quanto que pesaria, tá, o total? E o total é sempre quanto? 100%. Tudo bem? Vamos ver quanto é que pesaria a hematita, ok? Vamos fazer essa continha. Bom, primeira coisa que você pode fazer, né? Você pode fazer o seguinte, ó, simplifica um 0 com 0. Outra coisa, simplifica esse 3 com esse 6 por 3. Aqui dá 1, aqui dá quanto? 2. Então, x vai ser igual a quanto? Ó, x vai ser igual a 10 dividido por 2, ou seja, 5 toneladas. Eu precisaria, então, de 5 toneladas de hematita, não é? De hematita, que é o minério desse cara, tá? Para conseguir produzir aquela quantidade, tá, de ferro puro. Ok, então tá correto esse item, né? Foi exatamente isso que ele falou para nós. 5 toneladas que ele precisaria de hematita. Vamos ao último item? Item 16. De acordo com a reação, se forem utilizadas 160 gramas de Fe2O3 e 134,4 litros do gás CO, o Fe2O3 será reagente limitante dessa reação. Bom, eu vou começar falando uma coisa, uma ressalva a respeito desse item que está aqui, tá? Esse item, na verdade, não teria como nós fazermos, tá? Porque ele não falou a condição que se encontrava isso daqui. Como assim, professor? Bom, você aprendeu que gases têm um volume molar, e o volume molar depende das condições do ambiente. Por exemplo, qual é a condição mais famosa, que é a condição que ele queria que você considerasse? A famosa CNTP, tudo bem? A famosa CNTP. Então, é a CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm, tá? Qual é o volume molar de qualquer gás nessas condições? Nós sabemos que é 22,4 litros por mol. Então, para poder fazer esse item, eu vou ter que considerar que nós estamos na CNTP. Senão, não vai dar certo, tá? Então, a UFG deu uma falhadinha aqui. Mas essa prova teve muita falha, tá? Depois você assiste os outros vídeos aí. Eu vou indicar até para você depois quais são os vídeos que você teria que assistir, que vieram com erros realmente. Mas vamos lá. Considerando a CNTP, a gente consegue resolver, né? Então, ele disse que vai colocar 160 gramas de Fe2O3 e vai colocar 134,4 litros de CO. E ele fala que nessas condições, o Fe2O3 será o limitante da reação. Vamos ver? Bom, primeira coisa, a gente analisa a estequiometria do processo, comparando esses dois caras aqui, ó, esse com esse. Lembrando que o primeiro a gente está falando de massa, 160 gramas. Já esse outro, a gente está falando de volume na CNTP. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, como é que a gente faz isso daqui? Na primeira linha, você entende que a proporção é de 1 para 3, não é? 1 para 3. Então vamos analisar. Ó,
1 mol para 3 mols. Tudo bem? Só que quando eu quero falar de massa, tem que ajustar, multiplicando pela massa molar. A massa molar desse cara, a gente falou agora há pouco que era 160. Então, 160 gramas dessa substância reagem com quanto? 3 mols dessa daqui, né? Só que a gente não quer falar de mol, a gente quer falar de volume. Então, tem que ajustar multiplicando pelo volume molar nessas condições. Bom, considerando que seja CNTP, que é o único jeito de fazer essa questão, né? Então, a gente teria que multiplicar por quanto? Por 22,4, que é o volume de 1 mol de gás. Ok? Agora, quanto que é 3 vezes 22,4? É 67,2. Então, o que eu estou mostrando para você? 160 gramas desse cara reagem com 67,2. Ele disse que colocou exatamente 160 do primeiro. Então, quanto que eu precisaria colocar desse segundo? 67,2. Mas não foi isso que ele pôs. Ele colocou 134,4. Ele colocou o dobro dessa quantidade. Peraí, se ele colocou o dobro do que era para ter posto, significa o quê? Que esse cara com certeza está em excesso, não é? Esse cara está em excesso. Então, esse reagente aqui, que é o CO, é o reagente em excesso. E automaticamente o outro passa a ser chamado do quê? De reagente limitante. Então, esse item aqui, ó, está verdadeiro, porque ele disse que o Fe2O3 será o reagente limitante dessa reação, ok? É isso. Bom, então agora vamos ver como é que ficou o gabarito oficial desse exercício? Vamos lá. E aqui está o gabarito para você, itens corretos considerados pela banca 1, 2, 8 e 16. Lembrando, esse item 16, para a gente poder considerar, foi necessário que a gente considerasse que as condições eram a CNTP. Mas, mais uma vez, a UEPG falhou ao não especificar isso daqui. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, criatura. Dá aquele joinha para nos ajudar. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. É muito importante a sua participação. E é claro, se inscreve no nosso canal, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente para você, ok? Então, te espero na próxima questão.